Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Muito bem-vindo à nossa aula de número 12 da ALEAN, Mentoria em Questões para o Concurso Público da ALEAN. Estamos aí na aula de número 12 e só para te lembrar, não esqueça de renovar para continuar estudando o regimento interno da ALEAN. 12 aulas, você percebeu que não foi o suficiente para chegar até o final. Vamos precisar de mais 12 aulas. Mais 12 aulas, é isso mesmo, para a gente finalizar, tá? Até porque é muito amarrado. Você percebeu que o Estatuto do Servidor do Estado a gente fechou em 12 aulas, mas o regimento, pessoal, é impossível. Olha só, temos concurseiro aí, né? Temos candidatos aí, né? Ele não tem a cara muito amigável, mas presta muito bem atenção, tudo bem? Pessoal, vamos para a aula de número 12. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcos, tá bom? Professor Marcos, trabalho com legislações específicas dos órgãos, tá? E vai fazer o CREMAN? Tem que se inscrever na mentoria do CREMAN, tá? Vamos falar das proposições com rito e procedimentos especiais, tá? Chegamos, então, no artigo de número 89. Vamos lá, então. Proposta de emenda. Então, pessoal, aqui nós vamos nos deparar com os legitimados. Pessoal, o que é os legitimados, né? O que são os legitimados? É quem pode propor, né? É quem pode propor. Propor o quê? Propor projeto de emenda, proposta de emenda, proposta de emenda à Constituição. Ah, professor, mas que Constituição? Constituição do Estado. É a Constituição do Estado. É quem pode propor. Vamos para a tela cheia? Isso, olha só, ficou melhor, né? Ah, só agora eu consigo ver. É claro, né? É claro, tá vendo, né? Olha só. Quem pode propor? Quem deve propor? Quem pode propor? Quem deve propor? Terça parte dos deputados. Então, uma terça parte dos deputados. Olha só, uma, né? Então, legitimados. Quem pode propor? Uma terça parte dos deputados. O governador do estado também pode propor, é legitimado para fazer proposta de emenda à Constituição. Então, terça parte dos deputados e o governador do estado. Mais da metade das câmaras de vereadores. Mais da metade das câmaras de vereadores, manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus membros. Tudo bem? Olha só, que legal. Então, nós temos aqui, olha só, está dizendo o seguinte: nós temos no estado, deixa eu colocar aqui mesmo, né? No estado do Amazonas, 62 municípios. Então, o estado do Amazonas tem 62 municípios. Então, tem 62 câmaras municipais. Então, tem 62 câmaras municipais, tudo bem? Então, está dizendo, ó, mais da metade das câmaras. Então, mais da metade é o seguinte, ó, é 50 eita, tá feito aqui. Mais da metade é igual. Então, mais, eu vou colocar, pessoal, vou colocar em um lugar especial aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então, lá. Olha só. Legitimados. Legitimados para propor proposta de emenda à Constituição. A Constituição do Estado. Do Estado. Quem pode? Ó,
a terça parte dos deputados. Então, a terça parte dos deputados. Beleza? Quem pode? O governador. O governador, ele pode. E aí fala, ó, aqui que vem. A maioria das câmaras municipais, por maioria de seus respectivos membros. Beleza? Até aí, beleza. Então, olha só. Eu estava falando o seguinte, ó. No estado do Amazonas, nós temos 62 municípios. Então, se nós temos 62 municípios, nós vamos ter, então, 62 câmaras municipais. Então, olha só o primeiro texto, isso, ó, é a maioria, ó, a maioria das câmaras municipais. Então, olha só, maioria é 50% mais 1. Então, olha só, a maioria de 62 é 50% mais 1. Então, olha só, maioria é igual a 31 mais 1. É igual a 32 câmaras. 32 câmaras. Então, 32 câmaras podem, então, propor. Aí está dizendo, ó, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara. Então, a maioria, por exemplo, tem Câmara Municipal aqui no estado do Amazonas que tem 9 membros. Então, a maioria de 9, aí 5. Então, 5 podem propor. Tem Câmara com 12, né? Então, ó, 9, 11, 13, 15. Então, tem Câmara com 11 membros. Tem Câmara com 13, Câmara com 15, Câmara com 17 membros. Então, tem que ser a maioria dos membros, tudo bem? Beleza? Então, deu para entender isso aí, né, gente? E boa, professor, deu sim para entender. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá, então. No mínimo, 5% do eleitorado estadual, distribuído em pelo menos 25% dos municípios, representando signatários não menos que 5% dos eleitores de cada um deles. Olha só, no mínimo 5% do eleitorado estadual. Então, olha só. Quem mais pode aqui, ó? No mínimo 5% do eleitorado estadual. Então, no mínimo 5% pode propor a fazer, né? Pode propor a proposta de emenda, né? Então, pode aí propor. Aí tá dizendo, ó, no mínimo 25% do eleitorado estadual, ó. Aí fala, ó, no mínimo 25% dos municípios. Então, no mínimo, 25% dos municípios. Então, você vai pegar aí 62, né? 25% dos municípios dá quantos municípios? Então, você vai fazer essa conta aí, tá? Eu não quero aqui gastar minha matemática com vocês agora, tá? Não menos que 5% dos eleitores de cada um deles. Então, olha só. Então, aqui, ó, no mínimo, 25%. Aí diz, ó, de cada município
de cada município tem o mínimo. O mínimo 5% de cada um dos municípios. Olha só, no mínimo 5% do eleitorado estadual pode propor, né? Esses 5% vão estar distribuídos em 25% dos municípios, tá? E em cada município, no mínimo ali 5%, tá? Então, eles dificultam isso aí justamente para você não propor aí o projeto de emenda, tudo bem? Então, nós temos aqui os legitimados. Pessoal, são quantos legitimados? São 4 legitimados. A terça parte dos deputados, governador, mais da metade das câmaras de vereadores, tá? E, no mínimo, 5% do eleitorado estadual, tá? Do eleitorado estadual. Tudo bem? E aqui, ó, por exemplo, isso aqui proposto por meio, né? Proposta por meio de iniciativa popular, por meio de iniciativa popular, tá? Beleza? Tranquilo, de boa? Tá de boa, tá de boa, tá firmeza, né? É vedado proposta de emenda à Constituição Estadual. Quando? Que fira princípio constitucional ou atente contra a separação dos poderes. Então, aqui, ó, nós podemos dizer que isso aqui, ó, é cláusula, cláusula, cláusula pétrea. Cláusula pétrea, tá? Ou seja, não pode ser alterada, é vedado. Eu não posso aqui propor emenda que fira os princípios, né? Ou princípios constitucionais ou atente contra a separação dos poderes. Não posso. Durante vigência de intervenção federal no Estado, não posso propor estado de sítio e estado de defesa. Então, isso aqui é constitucional até, né? Então, durante a vigência da intervenção federal no Estado, eu não posso propor propostas de emenda à Constituição do Estado. Durante o estado de sítio ou estado de defesa também não posso propor, é verdade, tudo bem? A proposta de emenda à Constituição Estadual tramita mediante as seguintes regras. O presidente despacha a proposta à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame e parecer preliminar de sua admissibilidade. Efetivada a admissão, o presidente constitui uma comissão especial mediante designação, atendendo acordo de lideranças. A matéria é distribuída em avulsos e noticiados na pauta durante 5 dias para receber emendas na comissão especial. A comissão especial emite parecer no prazo de 20 dias, a contar do término do prazo de apresentação de emendas. Expirado o prazo sem que a comissão tenha emitido parecer, o presidente da Assembleia Legislativa nomeará relator especial para que terá igual tempo para a mesma finalidade. A proposta, contendo parecer, é incluído na ordem do dia da reunião subsequente a seu recebimento, não podendo figurar pauta de outra matéria, exceto em que tramitem em regime de urgência. Professor, quero entender isso aí. Você vai entender agora comigo. Você vai entender agora. Então, olha só. Eu tenho aqui a proposta de emenda. Essa proposta de emenda vai para quem? Essa proposta de emenda, ela vai para o presidente. Vai para o presidente. O presidente vai enviar, vai enviar, vai enviar para a comissão. Para a comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Então, manda para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O que vai fazer essa comissão? Essa comissão ela vai analisar a admissibilidade para saber se é constitucional, para ver se não violou um princípio, porque não pode, né? Para ver se é legal, para ver se é jurídica e para ver se é regimental. Regimental. Tá ok, né? Então, ok, envia novamente para o presidente. Envia para o presidente. Tá ok, tá? É admissível. É admissível. Aí envia para o presidente. O presidente constitui o quê? Uma comissão. Vocês lembram dessa comissão que nós estudamos? Uma comissão especial. Para que essa comissão? Para dar um parecer. Então, ele vai constituir essa comissão para dar o parecer. Só onde é que está isso? Vem aqui. Calma. Tá aqui, ó. Cadê? Verdade, preferir, princípio, vigência e prevenção. Tá. Cadê? Preliminar, admissibilidade, o presidente constitui uma comissão especial aqui, ó. Mediante designação, atendendo a acordo de liderança. Beleza. É a matéria distribuída, avulsa e noticiada na pauta durante 5 dias para receber emendas na comissão especial. Aqui, ó. Chegou na comissão. Nós temos a distribuição para receber emenda. Aqui em 5 dias. Em 5 dias nós temos essa distribuição para receber emenda. Vamos lá. Aí o que diz mais aqui? Olha só. Tá? Pauta durante 5 dias para receber emendas na comissão especial. A comissão especial emitirá o parecer no prazo de 20 dias, a contar do término do prazo de apresentação de emendas, tá? Então aí tem um prazo de 20 dias. Então a comissão, para dar o parecer, que ó, esse parecer no prazo de 20 dias. A partir, ó, a partir do prazo da distribuição, tem aí um prazo de 20 dias para dar esse parecer, tudo bem? Depois desse parecer, olha só o que está dizendo o seguinte, tá? Expirado o prazo, sem que a comissão tenha emitido parecer, ele não emitiu parecer, o presidente da Assembleia Legislativa nomeará reeleitor especial, que terá igual tempo para a mesma finalidade, ou seja, 20 dias. A proposta de contendo parecer é incluída na ordem do dia da reunião subsequente, e seu recebimento não podendo figurar na pauta outra matéria, exceto as que tramitam em regime de urgência. A proposta é discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 5 dias, de modo nominal, sendo aprovada pelo voto de 3/5 dos deputados. Então, aqui, ó, nós temos aqui 3 situações, tá? Então, depois, isso aqui vai para o plenário, ser colocado na ordem do dia, da hora do dia, tá? Precisa passar, ó, aprovado em 2 turnos. Então precisa ser aprovado em 2 turnos. Então olha só, o interstício entre turnos, mínimo 5 dias.
Então, interstício mínimo entre turno. Por exemplo, exemplo. Primeiro, segundo. Primeiro turno, segundo turno. Para acontecer o segundo, precisa esperar o quê? Mínimo 5 dias, que é o interstício mínimo para acontecer o segundo turno, tá? E aí, ó, é aprovado o quê? Aqui da emenda à Constituição, tá? Da emenda à Constituição. É aprovada por 3/5 dos votos. Então, é aprovado por 3/5 dos votos. Então, é um quórum muito difícil. Muito difícil. Então, voltando aqui a nossa... Muita coisa, gente, né? E a nossa aula já deu 21 minutos, né? Olha só, reunião subsequente, tá? Ó, a proposta é discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 5 dias, de modo nominal, sendo aprovada pelo voto de 3/5 dos deputados em cada turno, tá? Então, aqui, ó, 3/5 votos em cada turno, no primeiro e no segundo, tá? E o voto aqui, ó, o voto é nominal. O voto é nominal. Tudo bem, gente? Tranquilo, professor? Ficou muito legal, né? Você vai anotar isso aí no seu caderno. E aí você vai aprender. Então, olha só. Para aprovar a emenda, é aprovada em 2 turnos, com interstício entre turno mínimo de 5 dias, deu exemplo, e aprovado, né, a quantidade de votos aí, 3/5 dos votos em cada turno. Olha só, que legal, que bacana. Tudo bem? Vamos lá. Tranquilo, né? Resultando modificação do texto durante o primeiro turno, a proposta retorna à comissão ou ao relator especial, que terá o prazo de 5 dias para apreciação das novas emendas. Então, durante ali a discussão, né? Então, resultando em modificação do texto durante o primeiro turno, né? Ali no primeiro turno de votação, alterou o texto. Então, esse texto ele volta para a comissão ou para o relator especial, que ele vai ter o prazo aí de 5 dias para apreciar novas emendas. Aprovada a proposta em segundo turno, a comissão relator especial elabora a redação final no prazo de 5 dias. Então, ó, aprovado. Nós temos a redação elaborada, em... Esse em tá feio, gente. Em 5 dias. E aí, ó, a mesa diretora promulga. Então, não precisa ir para o governador, tá? Não precisa. Visando adequar o texto, emenda aprovada pelo plenário e corrigir erro de linguagem, né? A mesa diretora, ó, promulga e publica a emenda constitucional com o seu respectivo número de ordem, no prazo de 15 dias a contar da data da aprovação. Então, aqui, ó, para promulgar, quem é que promulga? É a mesa diretora, né? Então, a mesa diretora promulga. O prazo de 15 dias. Então, a mesa diretora ela vai promulgar isso no prazo de 15 dias, tá? No prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias, tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa. Então, todas essas informações sobre emenda é importante aí, tá? Importante você aí decorar isso aí, pelo amor de Deus. Devendo o presidente enviar a cópia ao governador do estado, ao presidente do Tribunal de Justiça e ao Procurador-Geral de Justiça e ao presidente do Tribunal de Contas do estado. Então, todas essas autoridades, instituições estaduais, né, órgãos aí, são os órgãos que são chamados, né, autônomos e órgãos independentes, é obrigado aí o presidente enviar cópia, né? Lembrando que emenda à Constituição, a própria mesa diretora, ela vai promulgar no prazo aí de 15 dias após a aprovação, tá? Aprovação. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa. Então, se foi
apreciada, né, foi ali objeto de proposição em 2024, agora podia só em 2025. Se for em 2025, só pode em 2026, assim por diante. Seção 2. Projeto de lei complementar. Vamos lá, o que é o projeto de lei complementar? O projeto de lei complementar é a proposição, destinada a disciplinar dispositivo constitucional atendendo ao expresso comando, compreendendo as seguintes hipóteses. Por exemplo, né? Então, quando a gente fala de lei complementar, vai especificar, vai explicar algo da Constituição do Estado. Constituição do Estado. Então, Código Tributário do Estado, lei que estabeleça normas gerais sobre assuntos econômicos e elaboração das leis orçamentárias, lei da divisão e da organização judiciária e do regime jurídico da magistratura, então, regime jurídico da magistratura, lei complementar, né? Leis orgânicas do Ministério Público e da Defensoria Pública, são leis complementares, outras matérias por determinação constitucional. O projeto de lei complementar se submete a turno único. Então, é só projeto de lei complementar. Submete a a um único turno. Submete-se a um único turno de discussão e de votação. Então, submete a um único turno aí de discussão e de votação. Observado o quórum da maioria absoluta dos deputados. Qual é o quórum? Quórum, interessante isso aqui, tá? Da maioria absoluta. Quórum da maioria absoluta dos deputados para sua aprovação, sendo os prazos de tramitação contados em dobro. Então, tramitação, prazo de tramitação é contado em dobro. É contado em dobro, tá? É contado em dobro. Por quê? Porque é mais difícil, tá? É mais difícil. Excetuando o quórum de deliberação, aplica-se por extensão as regras de tramitação dos projetos de lei complementar às proposições ordinárias que visem instituir códigos, estatutos ou leis orgânicas. Por exemplo, por que os prazos são contados em dobro? Lembrando que o relator da comissão, quando há uma proposta ordinária, se for uma proposta de emenda, né, se for uma proposta de lei complementar, se for ordinária, ele tem um prazo ali de 5 reuniões. Mas se for uma proposta de lei complementar, de 5 dobra para 10. Então, ele vai ter 10 reuniões. Então, nós temos aí o dobro, né? Então, o prazo é contado em dobro, tudo bem? Veto. O que é o veto? O veto é a manifestação contrária do governador do Estado à propositura aprovada pela Assembleia e sujeita à sanção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição do Estado. O veto respeita o disposto no artigo 36 da Constituição do Estado e as seguintes regras de tramitação. Recebido o veto, o presidente ordena imediata impressão e distribuição aos deputados, constitui comissão especial para apreciação da matéria e despacha a matéria referida à comissão. A comissão emite parecer dentro de 10 dias. Então, o prazo aqui, 10 dias para o parecer. Tá? 10 dias para o parecer. Então, professor, eu quero entender. Então, aqui o veto. Ainda bem que tem aqui, né? Já vai acabar? Eita, meu Deus. O veto. Tem aqui o veto. Então, nós temos aqui o veto. O veto, ele pode ser total ou parcial. Total, parcial. Então, eu posso ter o veto de toda a lei que foi aprovada pelo plenário, ou posso ter um veto só da parte. O veto total, parcial.
Esse veto aqui ele é fundamentado. Fundamentado. E aí, ó, é enviado para a ALEAN. Então, aqui, ó, o presidente recebe e constitui uma comissão especial. Comissão especial. Essa comissão precisa dar o quê? Um parecer. Parecer em 10 dias, em prazo aí de 10 dias. Então, precisa dar um parecer no prazo aí de 10 dias. Essa comissão precisa dar esse parecer. Se o parecer não for encaminhado no prazo estabelecido no inciso anterior, o presidente da Assembleia Legislativa designa de ofício o relator especial para dar parecer em 48 horas, né? Então, olha só, tem a comissão, mas a comissão não observou, né? O relator não observou o prazo. E aí o presidente da ALEAN pode aí designar um novo relator. E aí ele precisa dar um parecer num prazo, ó, de 48 horas, tá? Então, aqui, ó, 10 dias. Omissão, novo relator, tem prazo para dar um parecer em 48 horas. Em 48 horas. A discussão da matéria e do parecer se inicia a partir do 15º dia a contar do recebimento do veto. Então, a discussão da matéria e do parecer se inicia a partir, ó, do 15º dia, né, a contar do recebimento do veto. Então, 15º dia nós temos aí, tá? O veto é objeto de deliberação do plenário dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Então, aqui, ó, esse veto, ele vai para o plenário. Para o plenário. E aí o plenário vai deliberar, tá? Vai deliberar. Aqui. Deliberar em 30 dias. Então, o plenário precisa deliberar o quê? O veto. Eita, ia caindo aqui, gente. Deliberar, desculpa aí, gente. Ia caindo aqui. O veto, deliberar o veto em 30 dias. Em 30 dias. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? A contar do seu recebimento. A votação atende às seguintes regras. É única e aberta envolvendo todos os dispositivos vetados, admitindo-se destaque a requerimento de deputado aprovado pelo plenário, tá? E se os dispositivos forem independentes entre si. Versa sobre o veto, votando sim os deputados que decidirem pela manutenção do veto e não os que rejeitarem. Então, o veto ele pode ser, ó, plenário. Ó. O veto ele pode ser rejeitado ou aceito. Quem rejeitar, vota o quê? Não. Quem aceita, vota o quê? Sim, tá? É único e aberto, tá? Então, o voto do veto aqui, ó, é único. E é aberto. Único e aberto. Tudo bem? Então, aqui, ó, veto, votando. Versa sobre o veto. Vota sim os deputados que decidirem pela manutenção do veto. E não os que rejeitarem. Então, quem quer o veto, quem rejeita o veto, não. Quem aceita o veto, sim. A rejeição se dá quando a maioria absoluta dos deputados votarem não, né? A rejeição se dá quando, né? Então, para rejeitar o veto, maioria absoluta. Então, a rejeição, maioria absoluta. Absoluta dos deputados. Aí rejeita o veto, tudo bem? Beleza? Calma, calma, calma. Tá cedo. Encerrado no prazo máximo de 30 dias a contar do seu recebimento. E é encerrado, né, que após o recebimento, tem um prazo aí de 30 dias, que a gente já viu, né, para encerrar isso aí, seu recebimento. Após a deliberação do plenário, a matéria é enviada ao governador para promulgação, devendo este efetuá-lo dentro de 48 horas, né. Então, foi rejeitado o veto, é enviado após a manutenção ao governador.
governador, ele tem aí um prazo, pessoal. Qual é o prazo? Tem um prazo aí de 48 horas, ó. 48 horas para promulgar. Não é para sancionar, é para promulgar. Professor, mas se o governador não promulgar? Vencido, ó, o prazo do inciso anterior e não ocorrendo a promulgação governamental, o presidente da Assembleia promulga a matéria idêntico prazo. E se não fizer, cabe ao vice-presidente fazê-lo. Em qualquer hipótese, a promulgação respeita a mesma estrutura do projeto aprovado pela Assembleia, com a citação da parte porventura vetada, entrando a lei em vigor na data de sua publicação, tá? E aí, ó, se o... Cadê aqui? Se o governador não vermelho tá muito fora de jeito, né? Não promulgar, o presidente ele deve promulgar. Qual é o prazo? Ó? 48 horas. Em 48 horas. Tudo bem? Faça esse esquema aí, pelo amor de Deus. Tente fazer esse esquema aí. Tá uma bagunça, tá? Mas é para você entender todo o processo. Então, o veto ele pode ser total, parcial, né? Fundamentado. É enviado para a LEAN. O presidente recebe, constitui uma comissão especial. A comissão, o relator dentro da comissão tem um prazo de 10 dias, né? No caso de omissão, o presidente vai designar um novo relator, que vai ter um prazo de 48 horas. Depois, o veto ele vai para o plenário deliberar. É um único turno, tá? E é aberto isso aí. Deliberar o veto em 30 dias. Então, o plenário vai decidir o veto em 30 dias. O veto ele pode ser rejeitado, né, com não, ou pode ser aceito sim. Se ele for rejeitado, deve ser rejeitado por uma maioria absoluta, tá? Após a rejeição, volta para o governador promulgar. E aí o governador tem um prazo de 48 horas para promulgar. Se ele não promulgar em 48 horas, volta para a LEAN. E a LEAN, o presidente da LEAN, deve promulgar em 48 horas. Se ele não faz, o primeiro vice-presidente deve fazer. Tudo bem, pessoal? Finalizamos então, né? Fechamos aqui então o conteúdo da nossa aula de hoje. E aí nós vamos fazer as questões, tá? Olha só. Vamos lá. Durante sessão legislativa, um deputado estadual propõe uma emenda à Constituição Estadual para reduzir a competência do Poder Judiciário. Diante dessa situação, a proposta. Pessoal, não posso mexer, não posso alterar incompetência, não posso alterar a divisão dos poderes, não posso. Pode ser apresentada? Não pode. Poderá ser apresentada pelo governador? Não pode. Não poderá ser admitida, pois viola princípio constitucional, exatamente. Então, gabarito letra D. Em situação de intervenção federal decretada no Estado, o governador decide apresentar a proposta. Não pode, né? Intervenção federal, né? Estado de sítio, tá? Não pode apresentar projeto de emenda, tá? É vedada a tramitação da proposta? É vedado, tá? A proposta não poderá transmitir, tá? Então, é vedado. 3. Em ano eleitoral, 5% do eleitorado estadual, distribuído em 25% dos municípios, decide propor uma emenda à Constituição Estadual. Para isso, deve observar o quê? Olha só. Ano eleitoral, 5% do eleitorado estadual. Ok, corresponde, no mínimo. Ao mínimo. Distribuído em 5% dos municípios. Beleza. Decidido por propor emenda à Constituição. Lembrando que aqui, ó, cada município, o número de eleitor deve ser, no mínimo, 5%. 5%. Então, vamos lá. Não está errado. Que os signatários se apresentem em cada município pelo menos 5% dos eleitores, sim, gabarito, letra B de bola, né? Que em cada município representa aí 5% dos eleitores. 4. Uma proposta de emenda à Constituição Estadual foi rejeitada. Nesse caso, tá? Então, foi rejeitada. Poderá ser reapresentada após a aprovação? Não, não é isso, não. Poderá retornar à pauta a qualquer tempo? Não. Não pode ser objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa? Sim, tá certo, né? Dependerá de nova assinatura? Sim, não. Gabarito, letra C. Não poderá ser objeto de nova proposição na mesma sessão legislativa. 5. Recebida uma proposta de emenda, o presidente da Assembleia deve designar diretamente a uma comissão especial? Não.
Quando ele recebe, ele manda para onde? Para a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Encaminha ao Tribunal de Justiça, não. Despacha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame preliminar de admissibilidade, sim, gabarito, letra C. Vai despachar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 6. A aprovação de proposta de emenda à Constituição Estadual exige aprovação, a emenda, né? Nós sabemos, são 2 turnos entre turnos interstícios entre turno. 5 dias, é o mínimo, 5 dias, tá? 3/5 dos votos para aprovar. Turno único, não, são 2 turnos. 2 turnos, com intervalo de 5 dias e pelo voto de 3/5 dos deputados, sim, gabarito é a letra B. 7. Caso a comissão especial não emita o parecer sobre a proposta de emenda em 20 dias, o que acontece? O presidente da ALEAN designa novo relator. Esse novo relator vai ter um prazo de 48 horas. A proposta será arquivada? Não. A matéria será enviada diretamente para o plenário? Não. O presidente numerará o relator especial com igual prazo. Gabarito. Letra C. Aliás, não é 48 horas não, tá, pessoal? É igual prazo, ou seja, o prazo aí de 20 dias. É igual prazo, tá bom? Eu que já extrapolei isso aí. 8. Um projeto de lei complementar para instituir o Código Tributário do Estado deve observar o turno único? Não. Tá certo. Porque aqui, ó, é lei complementar. Observar turno único, sim, de votação. Com aprovação por maioria absoluta, sim. Gabarito é a letra A mesmo, né? Já é vacilando. Tá lembrando da emenda. Quanto aos prazos de tramitação dos projetos de lei complementar, são contados em dobros? Sim, são contados em dobros. Tudo bem? Letra A. 10. Um projeto ordinário instituir o Estatuto Estadual deverá observar o quê? Um projeto ordinário instituindo um Estatuto Estadual deve observar o quê? Tramitação ordinária com prazos normais? Não, prazo em dobro. As regras de tramitação dos projetos de lei complementar, exceto o quórum, 2 turnos de votação? Não, turno único. Aprovação por 3/5? Não, maioria, então gabarito é a letra B de bola. 11. Ao receber o veto governamental, a Assembleia deve desconsiderá-lo? Não. Discuti-lo a partir do 5º dia de seu recebimento? Sim, gabarito letra B, tá? Votá-lo em até 60 dias, não, 30 dias, tá? Gabarito letra B. Se a comissão especial não apresentar parecer sobre o veto em 10 dias, o presidente designará relator especial com prazo de 48 horas, tá certo? Letra A. Aqui que entra 48 horas, tá? Tudo bem? 13. Na votação de veto, deputados votam sim para rejeitar e não para manter. Letra A é o nosso gabarito. 14. Caso o governador não promulgue a lei aprovada após a rejeição do veto no prazo legal, o presidente da Assembleia deverá fazê-lo em 48 horas, sim, porque o governador ele tem aí o prazo de 48 horas. Se ele não faz, volta novamente para a ALEAN e aí o presidente da ALEAN tem 48 horas para fazer isso aí. 15. Durante a votação de veto, se houver destaque aprovado para dispositivo independente, todo veto será mantido. Durante a votação do veto, se houver destaque aprovado para dispositivo independente, a votação ocorrerá dispositivo à disposição. O destaque será vetado de ofício pelo governador. Será necessário nova proposta de emenda. Então, nós fizemos aí 15 questões. Gabarito é a letra B de bola, né? A votação ocorrerá dispositivo a dispositivo. Então, nós fizemos aqui 15 questões. Pessoal, muito obrigado, né? Tá certo, né? Muito tá certo com aquilo que eu marquei, tá. Muito obrigado, sucesso para você. Voltando então aqui, tela cheia. A pessoa tá com sono aqui, né? Então, ele tá com sono, tá? Já gravei a aula pessoal das 6, a última aula, graças a Deus. E aí, olha só, nós vamos voltar com o segundo ciclo, tá? A partir do dia 21, tá bom? Uma semana de descanso aí. Vou preparar o material para o nosso segundo ciclo, continuar aí o regimento interno da Leão. É importante você renovar a sua inscrição. Eu sempre falo, né, e faço em um valor baixo para te ajudar também, tá bom? Muito obrigado, sucesso e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Fui. Até o segundo ciclo.